estrelinhas, e no vídeo de hoje, eu nem ia postar vídeo hoje porque eu trabalhei o dia inteiro. Mas eu vou postar uma parte do Caibalhão aqui, pra não deixar sem vídeo, né, pra não deixar aqui um vácuo de um dia. Eu não gosto de ficar sem postar, mas é aquela coisa, né. E a gente tá no capítulo 3, a transmutação mental. E a gente vai ler esse capítulo curtinho, não vai ser uma coisa grande aqui não. E vamos lá. E agora eu tô tentando botar, pelo menos pra vocês terem uma leitura. A mente, tão bem como os metais e os elementos, pode ser transmutada. Ignora o barulho de fundo, porque, tá bem um pouquinho tarde pra eu gravar, que eu tava bem ocupada hoje. A mente, tão bem como... Peraí, o barulho também tá me irritando. A mente, tão bem como os metais e os elementos, pode ser transmutada de estado em estado, de grau em grau, de condição em condição, de polo em polo, de vibração em vibração. A verdadeira transmutação hermética é a arte mental, o Kybalion. Como dissemos, os hermetistas eram os antigos alquimistas, astrólogos e psicologistas, tendo sido Hermes o fundador dessas escolas de pensamento. Da astrologia nasceu a moderna astronomia, da alquimia nasceu a moderna química, da psicologia mística nasceu a moderna psicologia das escolas. Mas não se pode supor que os antigos ignoravam aquilo que as escolas modernas pretendem ser sua propriedade exclusiva e especial. As memórias gravadas nas pedras do Antigo Egito mostram claramente que os antigos tinham um grande conhecimento de astronomia. A verdadeira construção das pirâmides, representando a relação entre o seu desenho e o estudo da ciência astronômica, não ignoravam a química, porque os fragmentos dos antigos escritos mostram que eles conheciam as propriedades químicas das coisas. Com efeito, as antigas teorias relativas à física vão sendo vagarosamente verificadas pelas últimas descobertas da ciência moderna, principalmente as que se referem à constituição da matéria. Não se deve crer que eles ignoravam as chamadas descobertas modernas em psicologia. Pelo contrário, os egípcios eram especialmente versados na ciência da psicologia, particularmente nos ramos em que as modernas escolas ignoram, que não obstante têm sido encobertos sob o nome de ciência psíquica, que a confusão dos psicólogos da atualidade, fazendo-lhes com repugnância admitir que, afinal, pode haver alguma coisa nela. A verdade é que, sob a química material, a astronomia e a psicologia, que é a psicologia na sua fase de ação e de pensamento, os antigos possuíam um conhecimento da astronomia transcendente, chamada astrologia, da química transcendente, chamada alquimia, da psicologia transcendente, chamada psicologia mística. Possuem um conhecimento interno como conhecimento externo, sendo o último único possuído pelos cientistas modernos. Entre os muitos ramos secretos de conhecimento possuídos pelos hermetistas, estava um conhecimento sob o nome de transmutação mental, que forma a exposição material dessa lição. Transmutação é um termo usualmente empregado para designar a antiga arte da transmutação dos metais, particularmente dos metais impuros em ouro. A palavra transmutar significa mudar de uma natureza, forma ou substância em outra, transformar. É a mesma coisa. Transmutação mental significa a arte de transformar e de mudar os estados, as formas e as condições mentais em outras. Assim podeis ver que a transmutação mental é a arte química mental,
ou se quiserdes, uma forma da psicologia moderna prática. Porém, essas significações estão muito longe de serem o que exteriormente parecem. A transmutação, alquimia ou química no plano mental é certamente muito importante nos seus efeitos, e se a arte cessou agora, assim mesmo não pode deixar de ser um dos mais importantes ramos de estudos conhecidos pelos homens. Mas isso é simplesmente o princípio, vejamos a razão. O primeiro dos 7 princípios herméticos é o princípio do mentalismo. O seu axioma é o tudo é mente, o universo é mental, que significa que a realidade objetiva do universo é mente, e o mesmo universo é mental, isso é, existente na mente do todo. Estudaremos este princípio nas seguintes lições, mas deixai-nos examinar o efeito do princípio se for considerado como verdade. Se o universo é mental, na sua natureza, a transmutação mental não pode ser considerada como uma arte de mudar condições do universo nas divisões de matéria, força e mente. Assim compreendeis que a transmutação mental é realmente a magia de que os antigos escritores muito trataram nas suas obras místicas e de que dão muito poucas instruções práticas. Se tudo é mental, então a arte que ensina a transmutar as condições mentais pode se tornar o maior diretor das condições materiais, tão bem como das condições chamadas ordinárias mentais. Chamadas ordinariamente mentais. De fato, nenhum alquimista que não seja adiantado na alquimia mental pode obter o grau necessário de poder para dominar as grosseiras condições físicas e os elementos da natureza. A produção ou secessão das tempestades e dos terremotos, assim como de outros grandes fenômenos que tais homens tenham existido e existam ainda hoje, é matéria da maior certeza para todos os ocultistas adiantados de todas as escolas que existem mestres e que eles têm estes poderes. Os melhores instrutores asseguram aos que asseguram aos seus discípulos, tendo experiência que os justificam nessas opiniões e declarações. Estes mestres não exibem em público seus poderes, mas procuram o afastamento do tumulto dos homens, com o fim de abrir melhor o seu caminho na senda do conhecimento. Mencionamos aqui a sua existência simplesmente com o fim de chamar a vossa atenção para o fato de que o seu poder é inteiramente mental e de que eles operam conforme as linhas da mais elevada transmutação mental e em conformidade com o princípio hermético de mentalismo. O universo é mental. I'm sorry. Porém, os discípulos e os hermetistas de grau inferior aos mestres, os iniciados e instrutores, podem facilmente operar pelo plano mental ou praticar a transmutação mental. Com efeito, tudo o que chamamos fenômenos psíquicos, influência mental, ciência mental, fenômenos de novo pensamento, etc., se realiza conforme a mesma linha geral, porque nisto está um princípio oculto do que a matéria cujo nome é dado ao fenômeno. O discípulo que é praticamente
O discípulo que é praticante. Eu tô bem cansada, desculpa, gente. O discípulo que é praticante da transmutação mental opera no plano mental, transmutando as condições mentais, os estados. Em outros, de acordo com diversas fórmulas, mais ou menos eficazes, os diversos tratamentos, as diversas afirmações e negações, etc. Das escolas da ciência mental são antes fórmulas frequentemente muito imperfeitas e científicas da arte hermética. A maioria dos praticantes modernos são muito ignorantes em comparação com os antigos mestres, pois eles carecem do conhecimento fundamental sobre que é baseado a operação. Não somente os próprios estados mentais podem ser mudados ou transmutados pelos métodos herméticos, mas também os estados mentais dos outros podem ser, e mesmo são constantemente transmutados na mesma direção, quase sempre inconscientemente, mas às vezes conscientemente, por uma pessoa que seja as leis, por uma pessoa que conheça as leis e os princípios, no caso em que a pessoa influenciada, ou seja, não esteja informada dos princípios de proteção, da proteção própria. E ainda mais, como sabem diversos discípulos e praticantes da moderna ciência mental, toda condição material que depende das mentes dos outros pode ser mudada ou transmutada, de acordo com o desejo, a vontade e os tratamentos reais da pessoa que deseja mudar as condições de vida. Na atualidade, o público está informado, geralmente, dessas coisas, que não julgamos necessário mencioná-las por extenso, porque o nosso propósito a este respeito é simplesmente mostrar a arte e o princípio hermético de polaridade. Neste livro, procuramos estabelecer os princípios básicos da transmutação mental para que todos os que leem possam compreender os princípios secundários e possuir então a chave mestra que abrirá diversas portas do princípio hermético da polaridade. Vamos fazer agora uma consideração sobre o primeiro dos 7 princípios, o princípio do mentalismo, que afirma a verdade que o todo é mente, o universo é mental, conforme as palavras do Kaivalho. Pedimos uma atenção íntima, um estudo cuidadoso deste princípio, da parte dos nossos discípulos, porque ele é realmente o princípio básico de toda a filosofia hermética e de toda a arte hermética de transmutação mental. E eu vou deixar o vídeo por aqui, gente, para não ficar muito grande. Mas foi estranho fazer sobre esse princípio porque eu tive que me concentrar bastante para não me perder, sabe? E ainda eu consegui me perder porque foi muito difícil. Eu tô escutando o que eu tô falando e ao mesmo tempo eu tô escutando o barulho da televisão e só quem tem TDAH percebe o quão isso é algo complicado, basicamente. Mas eu vou deixar o vídeo por aqui. Se vocês gostaram, deixa um like, se inscrevam. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.